Como aumentar as chances de gravidez ainda nesse ano? Esse vai ser o tema da nossa live de hoje. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira. Deixa eu adicionando aqui nossos convidados especiais. Agora sim, o time está Oh, só, completo. E aí, Natan, só muito tem, bem-vindo. só tem VIP, hein? Hoje aqui Ó, tá todo mundo, diferenciado. todo mundo de blazer. É, Eu vou ali buscar meu blazer e depois eu volto, viu? não, bora lá. Tá me Então, ouvindo bem? Tá tudo tá direitinho, tudo pessoal? Beleza. Pronto. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como aumentar as chances de gravidez nesse ano. Legal. O intuito é trazer, de fato, uma equipe multi, né, diversos profissionais que às vezes atuam como um time de maneira integrada em prol de um bem maior, que é algo que a gente luta, que a gente deseja muito, né? Eu tô com a minha Malu aqui vai fazer 1 ano e meio. A Ayla e o Omar estão com a Maria Luísa, que é a Malu também, um apelido Malu também. aí, né? E o Natan também tá aí com a princesinha a caminho, que eu já vi o chá revelação. É a É sexta o, criança, então, assim, com esse é, negócio de filho, Natan é a pessoa que eu então, mais conheço que tem isso. ó, o objetivo maior da fertilidade é ter bebê em casa, não É é? Então, isso aí. essa parte aí, É isso aí. Ó, sinal que a fórmula que tá usando tá dando certo. Então, tá bora vendo? replicar. Bora replicar. Eu Ai, vou me coisa boa. apresentar. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução humana. Eu atuo aqui em Brasília, mas tenho pacientes de todo o Brasil. E meu propósito profissional é ajudar pessoas a construir família. E eu entendo que a família vem muito antes do filho, né? O filho ele vem para potencializar o que já existe. Então, se aquele casal está em harmonia, ele vai potenciar essa harmonia. Se aquele casal está num contexto conflituoso e acha que o filho vai resolver os problemas, na verdade, ele vai potenciar esses conflitos. Então, eu gosto muito de trabalhar o casal pensando, né, na questão da paternidade e maternidade como algo que venha fortalecer algo de bom que já exista. Agora, Ayla, por gentileza, se apresenta, fala um pouquinho aí da sua área de atuação, da experiência profissional. Meu nome é Ayla Gomes, sou fisioterapeuta, acupunturista, já atuo nessa área aí há mais de 10 anos. Coraçõezinhos para você também, tá, amor? Atuo já somente nessa área mesmo de fertilidade, de gestante, já todo esse período. E eu falo que o meu trabalho é muito uma missão. É uma missão que eu vejo que Deus realmente me colocou nesse caminho para ajudar esses casais, para que a gente realmente possa buscar não só o filho, mas exatamente essa harmonia entre o casal, ajudar em todos os aspectos, né? Então eu falo que a minha profissão é uma missão que Deus me deu. E eu sou muito feliz e sou apaixonada pelo que eu faço. Na verdade, eu amo o que eu faço. Bora lá, Omar. Por gentileza, aí já segue o rumo familiar. Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Almar Faria, sou nutricionista, marido dessa mulher linda que acabou de falar logo abaixo e que, inclusive, sendo uma das responsáveis por me trazer a alegria de atuar na área da fertilidade, obviamente junto com a nutrição. Entendo que muito mais que deixar um corpinho bonito da mulher para o marido e do marido para a mulher, com a nutrição nós conseguimos, de fato, preparar todo um ambiente para que nós conseguimos não apenas ter fertilidade, mas que cheguemos à gestação bem-sucedida, que é o que eu chamo de ter uma gestação reduzindo o máximo possível de complicações que ele poderia se instalar por conta de péssimos hábitos de vida relacionados, obviamente, também à alimentação, e entender que o propósito da nutrição é a transformação. Então, nós conseguimos transformar as vidas das pessoas, não só no quesito saúde, mas no quesito estético, e conseguir também trazer ou reaver a fertilidade para o homem e para a mulher, sempre o casal. Também. Maravilha. Natan, parceiro aí de algumas madrugadas Oh, já, aí. já pensou, Murilo? Tenho uns 5 anos aí, É. mas enfim. Muito bem, eu sou o Dr. Nathan Millard, né? Sou médico, gineco-obstetra, graças a Deus, com muito orgulho, com influência da minha esposa, né? Claro. Então, ela que me influenciou para essa área linda, maravilhosa. Me apaixonei pelo resgate da fisiologia,
especialmente na preparação para a gravidez, né? E na gravidez em si, e pensando em buscar o parto mais fisiológico possível, sempre priorizando aí que o paciente tenha trabalho de parto com todos os seus benefícios, né? E temos aí, graças a Deus, uma estatística, né, de parto normal muito bem sucedida até hoje aqui, graças a Deus, né, Deus está abençoando. E, bom, mas é isso. Então, falar sobre mim, né, apaixonado pela profissão, não tem jeito, cada dia mais, né? E tenho a honra, inclusive, de acompanhar a Malu da Ayla. Oh, meu Deus, né? Responsabilidade, responsa lá em cima, né? Mas é isso aí, graças a Deus. A gente entrega a responsabilidade do nosso bem maior para quem a gente sabe que É, quem tem capacidade de cuidar, né? Não, Ayla. Então, Com relacionado a certeza, isso, com certeza. vocês e eu também fico tranquilo nesse sentido. Não É, poderia ser outro obstetra, né, doutor Natan? ó, gente, tá vendo aí? com certeza. Então, bora começar, né? O nosso objetivo é entregar dicas práticas para as pessoas, né? Informação, Verdade. conhecimento que elas possam utilizar para aumentar as chances de gravidez nesse ano. Iomar, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a questão nutricional, porque eu acredito que o que a gente come, os nossos hábitos, é reflexo da gente, né? Não só para a fertilidade, mas para a vida como um todo. Eu comecei a entender, depois da paternidade, a importância da melhoria dos hábitos a título de longevidade. Eu quero viver o mais longevo possível, com saúde, para estar bem ao lado da minha filha, acompanhar o desenvolvimento dela, e eu quero isso também para todos os meus pacientes. É, Como é que você trabalha essa questão da nutrição no contexto de preparação para a fertilidade, para preparar o organismo da paciente, o organismo da mulher e do marido, depois você pode comentar também para esse contexto. É muito interessante a pergunta, doutor Murilo, porque é o que eu escuto muito, não só de pacientes, mas até de colega de profissão. Omar, como é que a nutrição ela consegue, de fato, haver a possibilidade da fertilidade? Porque nós temos um olhar de que homem e mulher produzem hormônios sexuais, cada um produz óvulo, um produz espermatozoide, só ter relação sexual e está tudo certo. E para quem vive hoje na área como nós, já sabemos que isso não é mais o suficiente. Não é simplesmente mais ter relação sexual que vai dar tudo certo. Então, toda a fisiologia hormonal da mulher, toda a fisiologia hormonal do homem, toda a bioquímica do casal, tanto do homem quanto da mulher, elas conseguem ser trabalhadas, tanto a área da fisiologia bioquímica através da nutrição. Então, nós conseguimos também reorganizar aquele corpo para que a bioquímica e a fisiologia, principalmente dos hormônios, estejam 100% ou mais próximos disso, e principalmente preparando o terreno. O terreno é o nosso corpo, né? Nosso corpo é o terreno biológico. A nutrição ela consegue fazer processos de desinflamação para que todo esse maquinário esteja funcionando de maneira adequada. E eu, hoje, cada vez mais, eu posso afirmar que a fertilidade e a gestação é uma orquestra sinfônica. Todo mundo tem que estar fazendo o seu trabalho, o seu devido trabalho, na sua devida performance, todo mundo muito bonitinho. Para que essa gestação, de fato, ela não cheguemos apenas à concepção, mas que o desenvolvimento dela seja de maneira adequada. Então, existe hoje tanto modelos de alimentação, a literatura científica cansa de publicar, desde 2017, metodologias de planos alimentares que poderiam estar correlacionados com a melhora da fertilidade, e não apenas feminina, mas também masculina. É sempre muito importante frisar que, felizmente ou infelizmente, eu não sei até que ponto nós poderíamos afirmar isso, mas a mulher está no centro dos holofotes da fertilidade, do rastreamento, da busca, Muito e exato. esquecem muito os homens. E hoje nós temos o percentual de infertilidade, 50% do homem, 50% da mulher. Então nós precisamos ter, de fato, o casal sendo tratado, e existe nutrição e suplementação individualizada para melhorar a fertilidade do homem e da mulher. Isso que você falou agora, assim, a fala foi toda interessante, né? Mas isso que você falou no final de suplementação é algo que é
bem interessante, porque, né, assim, existem os suplementos padrões que a gente passa para as condições específicas, endometriose, SOP, resveratrol, N-acetilcisteína, ômega 3, coenzima Q10, uma diversidade. Só que a suplementação, ela, na verdade, é uma complementação do que aquela paciente consegue fazer de aporte nutricional. Então, a depender da limitação de alimentação e da rotina dela, esse processo de suplementação, ele é individualizado e ele é diferente. E é muito importante esse acompanhamento nutricional, porque é o nutricionista quem consegue ter a habilidade de avaliar essas carências e prevenir que tenha alguma deficiência que possa refletir na fertilidade. Então, isso é algo que é bem interessante. E puxando um pouquinho o gatilho que você falou relacionado à fertilidade masculina, os homens com frequência eles são esquecidos no processo, a mulher ela fica no holofote. Então, assim, quando um casal pensa em engravidar, o que naturalmente acontece? A mulher deixa de fazer ingesta de bebida alcoólica, começa a tomar ali o ácido fólico, e tem mudanças de hábito. E o homem? O homem continua a vida dele e vai pro barzinho e fritura, e isso e aquilo. A gente sabe que para uma gravidez saudável, a gente precisa de um bom óvulo, de um bom espermatozoide e de uma boa receptividade endometrial para que essa gravidez, esse embrião possa implantar e a gravidez possa se desenvolver. Ayla, puxando esse gatilho, a maioria do público acaba sendo mulher, mas a acupuntura, ela pode ser benéfica para o homem também? Ela pode trazer mais qualidade para o espermatozoide? Com certeza. Eu costumo até falar para as pacientes que tanto a gente tem uma atuação muito importante, tanto nessa parte feminina mesmo, ali nessa quantidade, nessa qualidade mesmo dos ovócitos, quanto também na quantidade e qualidade dos espermatozoides. Então, a gente consegue, de fato, realmente atuar em todo esse processo ali da espermatogênese que está acontecendo ao longo de 90 dias. Eu costumo até falar que é muito mais fácil cuidar dos homens do que das mulheres, porque a mulher ela tem ciclo menstrual, então a gente precisa sempre tomar cuidado e cuidar sempre de em que fase ela está, o que está acontecendo ao longo daquelas 4 fases, que é o que a medicina oriental considera que a gente vive, que seria a fase do período menstrual. Posteriormente, a gente tem a fase que pós-menstrual, a terceira fase seria a fase ovulatória e a fase pós-ovulatória. Então, a gente precisa sempre estar adaptando aí todo o tratamento ao longo dessas 4 fases. Então, é muito mais complexo. Agora, o homem não, é muito simples de tratar, porque a gente, de fato, realmente vai interferir tanto nessa questão da qualidade quanto da quantidade mesmo dos espermatozoides. Mas, infelizmente, os homens não são tão abertos ao tratamento assim como as mulheres, porque isso é algo muito comum. Quando o casal está tentando engravidar, tudo é muito a mulher, e quantos exames a gente vê que o homem também precisa se cuidar. Só que até eles entenderem que eles precisam se cuidar, isso daí leva ainda um tempinho, né? Um processo. Com certeza, né? Eu costumo falar que, digamos que a vida nesse contexto para o homem acaba sendo um pouco mais fácil e parece que tudo de mais carregado quando se fala de fertilidade, na maioria dos casos, ficaram para a mulher. Eu deixei até de comer maçã em solidariedade às mulheres, porque eu acho que a culpa pode estar em Eva lá atrás, quando ela comeu aquela bendita da maçã. Então, eu já aboli maçã da minha dieta. Natan, a gente sabe, né? Sim, A gente sabe que nós ginecologistas, assim, a reprodução humana é uma subespecialidade sim, da sim. ginecologia. A gente aprende durante toda a nossa formação como evitar gravidez, né? Então, tradicionalmente, quando uma mulher vai no ginecologista anualmente, ele sabe todos os efeitos colaterais, diversos tipos de anticoncepcional, e usa DIU, e usa anel, e usa implante, e usa aquilo, mas tem uma dificuldade em fazer aconselhamento reprodutivo, né? E algo que chama muita atenção é que você, depois desse processo, procurou uma formação nesse sentido
para poder fazer um aconselhamento mais completo possível das pacientes e dos casais que você acompanha, seja de rotina, sejam casais que estão nesse processo inicial. Como é que é a preparação, como é que é o aconselhamento que você faz habitualmente para uma mulher ou para um casal que chega e fala assim, doutor, eu quero começar as tentativas de gravidez. Como é que funciona essa rotina? Isso. Então vamos lá, ótima colocação. Só antes disso, eu quero fazer uma piada que eu tô aqui de verde, tá? Porque esse negócio de passar o Natal de verde aí, acho que aqui em casa deu certo. A primeira dica é o negócio do verde aí, mas vamos lá, você só que o pensamento deu Ó, certo. eu ia falar que deu ruim. Só que Deu meu ruim. conceito de ruim, ele é diferente, porque nos tratamentos que eu faço, o que costumo Sim. falar? Se der certo, vem um, se der errado, vem dois. Ah, Então, tá. ou bom ou ruim, deu certo de qualquer jeito. Aí sim. Mas vamos lá, eu costumo dizer, né, para os pacientes, como introdução, que o capítulo do livro de ginecologia de aconselhamento para quem quer engravidar é o menor de todos os capítulos, né? O menor de todos. Ele fala assim, olha, faça a prevenção, tome ácido fólico e tchau, né? Quer dizer, a gente já sabe que só fazer a prevenção nem quer dizer muita coisa, né? Para prevenir, enfim. E ácido fólico tem outras coisas muito melhores, inclusive formativa, né? E se você repuser só a vitamina B9 também não adianta muita coisa. Então, já começa essa introdução, né? Como ginecologista geral, claro que a nossa formação é muito restrita nesse ponto, como você comentou muito bem. Até vendo um vídeo recente de um colega da medicina funcional falando que qual é o tempo de formação médica sobre atividade física? 0. Sobre nutrição. Então, assim, colocando como que toda modificação de estilo de vida, ou a medicina do estilo de vida, ela é negligenciada habitualmente na formação. Então, eu coloco para o casal a importância disso, né? Em primeiro lugar, mudança de estilo de vida para os dois, né? É muito importante dizer que são os dois, né? Não é só um. E realmente, como foi dito, é o homem colocado negligenciado e também é difícil dele se motivar e tal, então ele precisa passar por um processo aí, às vezes um choque, às vezes vê um espermograma bem alterado, dá uma realidade nele assim, né? Bom, então, posto isso, o que me levou muito a pesquisar é a aplicação de conceitos da fisiologia, que embasa, né, a medicina funcional, tanto na gravidez quanto na fertilidade. Assim, e isso aplica para lá também. Isso eu falei, opa, isso aqui eu posso ajudar. E tem uma pressão, né? Tem uma procura muito grande hoje em dia, né? Então, até o obstetrícia já mudou completamente, né? Porque as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, né? Então, já está mudando esse perfil. E, com isso, a fertilidade está mudando também, né? Antigamente, né, só aquela primeira gotinha já estava grávida. Tinha que falar para o pai, não sei o quê, você vai falar para o pai, sair de casa. Hoje, não, né? Hoje a gente está vendo essa questão. Então, aumentar, né, o nosso índice de suspeição para infecções que são subclínicas, né, como infecção por ureaplasma, micoplasma, e as consequências disso no homem e na mulher, né? A alteração de sono, como as pessoas estão dormindo tarde hoje em dia, e às vezes até que dormem no horário correto, mas tem um sono não reparador, muito estresse, isso é colocado de lado, né? Todo o sinal bioquímico que você coloca para o seu corpo de que não é o momento de reproduzir. Estou no meio de um tsunami, de uma guerra e não consigo reproduzir agora. É o que a gente fala para o nosso corpo, né? Quando não dorme, quando não se alimenta direito, quando tem atividade física, quando tem estresse o tempo todo. Então, em linhas gerais, é isso, né? E a gente percebe muito, Murilo, devolvendo a fala para você, a questão da frequência das relações sexuais, dúvidas em relação a isso. Você tem que ficar de posição X, Y, qual que é? Se é todo dia, se é 3 vezes por dia, como é que é? Eu já vi até uma receita, só para brincar, por último aqui, relação sexual de 12 em 12 horas. Então, entendeu? Vou devolver a fala, porque depois é só para rir mesmo. Né? E tem que ficar pra cima. Eu acho que hora. a depender de quem receba aí essa prescrição, deve acabar relacionamento, viu? Porque a pressão dos dois aí, lados, tá? Dos dois lados. Pois tem é, esposo também que não aguenta, não. A pressão vai ser grande. Mas enfim, isso é bem interessante, né? Essa questão de dúvidas relacionadas à frequência. Qual a frequência ideal? Tem que ser todo dia, dias alternados, para acumular, entre aspas. A partir de quando começa a ter relação? Então, geralmente a recomendação ela depende da frequência do casal. O nosso objetivo como médico, né, não é trazer um problema para aquele casal.
Se o casal tem relação uma vez por semana e é essa frequência que o satisfaz, ou seja, isso não configura uma disfunção sexual, a gente tem artifícios para direcionar essa relação para o período fértil. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de respeitar a rotina de cada casal. Se o casal consegue, por exemplo, ter relações diárias e tá tudo bem para eles, né, desde que o espermograma não tenha alteração, pode ter relação diária, não tem problema nenhum. Se tiver alguma alteração leve, é recomendado em dias alternados para, entre aspas, acumular um pouco de espermatozoide. Lembrando que a janela de fertilidade, o dia ideal, não tem um dia específico, né? Existe uma janela que varia aí entre 5 e 7 dias. Então, geralmente, casais que têm uma relação a cada 3 dias ou 2 vezes por semana, vai ter uma relação nessa janela de fertilidade, vai conseguir pegar o período fértil naquele mês. Algo que é bem interessante, Nathan, que você falou, é que a fertilidade está mudando, as pessoas estão engravidando em momentos diferentes, e algo que é muito relevante é entender o número de filhos que o casal e que a mulher quer ter, né? Porque hoje tem o recurso do congelamento de óvulos. Eu fiz no final do ano passado, em outubro, congelamento de óvulos da minha esposa, por exemplo, né? Ela ia fazer 35 anos, estava próximo, que é aquele período em que a fertilidade feminina cai de maneira mais acelerada, e a gente optou por fazer congelamento de óvulos porque a gente não sabe sobre o futuro. Então a gente a gente já tem um embrião congelado, com fé em Deus vai ser o segundo. Eu já até botei pressão em Pamela, eu falei, ó, Pamela, a Ayla tá lá, o Nathan também, então bora para ter aí, para ter uma galera contemporânea, porque senão vai ficar para trás. Vai demorar, não. Quando a gente pensa na gravidez, quando é que você vai começar a tentar o segundo? Então, assim, são 9 meses de gestação, engravidando hoje, 6 meses de amamentação, mais 6 de recuperação. É mais 2 anos. Então, se a pessoa tem 30 anos, está tudo ok com a fertilidade, tentar o segundo aos 32 está ok. Mas se você tem 37, 38, tentar aos 39, 40, talvez tenha uma limitação importante. Então, a gente sugere fazer congelamento de óvulos antes de engravidar do primeiro, né, como um mecanismo para te dar opções e o poder de decisão lá na frente em ter o segundo ou se precisar desses óvulos. Lembrando que o objetivo não é utilizar, o objetivo é ter um plano B, ter óvulos com uma maior qualidade, caso seja necessária a utilização. Conseguir engravidar espontaneamente do segundo, tá ótimo, ou doe esses óvulos, ou deixa congelado para o terceiro, né? Enfim, tem N possibilidades para a utilização desses gametas. E recentemente, desde setembro do ano passado, a gente incorporou uma ferramenta que é bem interessante em todos os tratamentos lá na clínica, né? A gente incorporou uma inteligência artificial que estima a qualidade do óvulo. Antes, a gente inferia a qualidade do óvulo pela idade da mulher. Então, mulheres de 35 anos, os óvulos teriam basicamente a mesma qualidade. A gente sabe que cada organismo é diferente. Então, assim, uma mulher que tem bons hábitos nutricionais da vida toda, provavelmente vai ter óvulos com uma qualidade melhor do que aquela mulher que não se cuidava e tem a mesma idade. E aí essa ferramenta, ela estima a qualidade do óvulo e dá uma segurança maior. Então, se duas mulheres de 35 anos congelaram 10 óvulos cada uma, se uma fala que esses óvulos eles estão com a qualidade acima da média, talvez essa pessoa não precise de um segundo tratamento, né? Se fala que os óvulos têm uma baixa qualidade, talvez a gente não tenha uma segurança tão grande lá para o futuro quanto a gente imaginava, né? Então, essa ferramenta é algo que agregou muito para a gente nos tratamentos, transparência a título de aconselhamento como um todo. Voltando à parte da frequência, posição, né? Não tem uma posição específica. O mais importante é a gente perder, né, essa questão de transformar o processo de tentativa em algo mecânico. Não tem que ser assim, tem que ser hoje, tem que ser 8 horas da noite, não esqueça, né? Viva o prazer
que o ato, né, proporciona para a gente. Então, volto a repetir, o nosso objetivo não é trazer um problema para os casais, é trazer solução. E às vezes, mesmo com boa intenção, se a gente ficar forçando modificação de hábitos, a gente acaba influenciando negativamente nesse casal. Tem alguma coisa aí para complementar, Natan? Ou tá tudo certo? Olha, tinha um professor que ele falava assim, ó, do 7 ao 17, dia sim, dia não. Tem gente que gosta de fórmula mágica. Então, não sei, entendeu? Não Assim, tá totalmente ó, certo, não. dia Mas, sim, enfim, dia não, desde que não impacte na frequência dele, tá ok, não né? é? Assim, você vai pegar o período, vai pegar a janela de fertilidade, na maioria das mulheres, obviamente, né? E vai ter aí todo o potencial de chance de gravidez que a idade permite como um todo. Ayla, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a complexidade, né, da harmonia do ciclo menstrual, dos hormônios feminino. Como é que a acupuntura pode, né, favorecer esse equilíbrio hormonal, essa preparação como um todo? É, Antes de falar dessa parte hormonal, doutor Murilo, eu gosto sempre de explicar um pouquinho sobre o ciclo da mulher, segundo a medicina oriental, que eu acho que isso é muito legal. Inclusive, tanto para a mulher, se o homem estiver acompanhando também, para ele entender um pouco como funciona toda essa ciclicidade mesmo da mulher. Porque a medicina oriental, ela divide o ciclo menstrual em 4 fases. Então, a primeira fase, que é a fase ali do período menstrual, é aquela fase que o marido precisa entender que a mulher está mais sem energia. Eu falo que é a fase da velhinha. Então, a gente está se sentindo uma velhinha, a gente está mais sem energia, a mulher precisa poupar energia. Não é um momento nem para fazer atividade física de forma intensa, não é um momento para ter relação sexual. Então, de fato, é um momento para ela guardar essa energia. Quando a gente termina o período menstrual, que a gente entra nessa fase pós-menstrual, eu falo que é aquela fase da donzela, que é aquela fase onde a mulher realmente está se sentindo uma jovem, ela está se sentindo muito bonita. Então é aquele momento que a gente coloca uma roupa colorida, coloca uma roupa linda e a gente fala, nossa, hoje eu estou maravilhosa, né? Então é o jeito que a mulher realmente se sente e a gente precisa respeitar todos esses momentos. Quando a gente chega na fase 3, que é a fase ali do período ovulatório, é a fase que a nossa libido está no máximo mesmo de ação. É aquela fase que a mulher já está se sentindo mãe, ela de fato está pronta mesmo para aquele momento, para ter aquela relação boa ali com seu marido, e de fato é um momento em que ela vai engravidar, que ela realmente vai conceber. E depois que a gente passa do período ovulatório, eu falo que é a fase da poderosa, né? Que a mulher tem que ser poderosa para poder passar por toda essa oscilação hormonal. Porque a gente vai passar sim por essa oscilação hormonal, vai ficar um pouco mais irritada, ao mesmo tempo vai ficar muito sensível. Então, o homem também precisa entender toda essa ciclicidade, né? Eu até brinco com o Raul, hoje em dia ele já sabe, eu falo, você casou com uma mulher, mas na verdade eu sou 4, né? Então nós somos 4 mulheres. Então o homem já casa com 4 mulheres em uma só. Então isso é muito importante da gente entender essa ciclicidade. E aí quando a gente traz para o trabalho que a acupuntura realmente desempenha em todo esse processo, a gente consegue desempenhar um trabalho em todas essas fases do ciclo da mulher. E quando a gente traz um pouco para a fisiologia, a gente de fato consegue, com pontos de acupuntura, estimular a nível mesmo ali de hipotálamo, a estimular principalmente o quê? A GNRH, a quê? A produzir LH e FSH. Então, se a gente está mexendo nessa produção de LH e de FSH, a gente vai exatamente estimular tanto a parte de ovário quanto a parte de testículo. A quê? A produção ali de testosterona, de progesterona, de estrógeno. Então, a gente consegue fazer essa modulação hormonal. E quando a gente traz para a parte de cortisol, é porque também com pontos específicos a gente consegue modular a CTH. E se a gente faz essa modulação a nível de ACTH, a gente consegue modular cortisol. Então, a gente consegue melhorar toda essa resposta mesmo do estresse que a mulher tem, porque realmente a mulher que está tentando engravidar, ela fica num estresse muito grande, numa ansiedade muito grande. Então, a gente consegue fazer todo esse controle hormonal.
com pontinhos específicos da acupuntura, né? Então, a gente consegue ter excelentes resultados, que a gente consegue mexer em toda essa fisiologia hormonal, em toda essa ciclicidade que a mulher está passando ao longo de todo mês, né? Isso das quatro mulheres é bem interessante. Sábio é o homem que entende isso. Aqui em casa, quem marca o período menstrual da minha esposa sou eu. Então, eu sei o dia de chegar cedo, o dia de chegar tarde, o dia de não falar nada, o dia de conversar um pouco mais. Né? Sábio é o homem que entende aí essas quatro mulheres, essa dinâmica. Omar, você falou sobre a questão inflamatória, né? O que tem de alimento inflamatório, ou seja, prejudicial à fertilidade? O que as pessoas habitualmente deveriam evitar comer nesse processo, nesse período de tentativas? Eu vi você falando há um tempo sobre questão de microplástico, mas enfim, a gente pode conversar sobre isso ou agora ou mais para frente também. Bem, o que consiste numa alimentação que ela é voltada para a fertilidade? Doutor Murilo, é a mesma alimentação que é voltada para quem quer ganhar massa muscular, perder gordura, aquele que quer ter uma pele mais bonita, enfim. A alimentação feita de comida, eu brinco, né? O lema da nutrição na fertilidade é descasque mais e desembale menos. Então, nós já temos alimentos que são comidas de verdade. Todos os alimentos processados, embalados que nós consumimos possuem contaminantes. E contaminantes que vão favorecendo um processo inflamatório que poderiam fazer na mulher, por exemplo, a diminuição da receptividade, por exemplo, do aparelho reprodutor a uma possível gestação, qualidade do óvulo, qualidade de espermatozoide no homem. E aí me perguntou assim, tá, mas o mundo da industrialização dos alimentos é muito grande. Você consegue pontuar possíveis alimentos que poderiam não ser bem vistos na fertilidade? Eu falo, olha, eu posso pontuar, mas é o mesmo que o cardiologista, que o endocrinologista, que todos vão falar. Então, eu até brinco, falando como o pior alimento do mundo e que muito consumido ainda, que é a salsicha, é a escória, para mim, dos alimentos. Não tem jeito. E eu acho até errado chamar de alimento, com todo respeito. Não vou ser hipócrita de falar que um cachorro quente não é gostoso. Não, mas lógico que é. Só que, de fato, é um alimento que não é legal. E o cachorro quente, inclusive, nós conseguimos unir muita coisa, né? Trigo, salsicha, batata palha, que é o que tem maior concentração de gordura, aquele óleo que foi utilizado não sei quantas vezes. Bebidas açucaradas, isso vai desde suco natural, industrializado, refrigerantes, não importa. O açúcar hoje ele é conhecido como o agente mais oxidante que nós poderíamos ter. E aí, se nós pensarmos num contexto do qual eu não devo consumir açúcar, 50% das ofertas de alimentos já saem de um possível plano alimentar. Se eu não posso comer carnes embutidas, evitar enlatados, também já tira mais uma fatia de alimentos. Então, o que sobra? Simples. Fruta, verdura, legume, ovo, carne, arroz, feijão, batata, mandioca, abóbora. Enfim, poderíamos falar aqui uma leva de alimentos que consiste em fazer parte de uma alimentação, como eu brinco, convencional, brasileirada, que eu também falo, e que vai servir de fato para a fertilidade. Alguns ingredientes que são muito citados em literatura que realmente não é bem visto nem para fertilidade feminina e masculina. Por exemplo, cafeína. Não há ainda quantidade segura de consumo diária para garantir que não houvesse interferência na fertilidade. Saliento uma grande dica que eu dou para os pacientes em relação a vegetais, tá? Verduras, legumes. Evitar possíveis vegetais que contêm alto teor de agrotóxico. A Embrapa posiciona, inclusive, esses alimentos. Dentre eles, tomate, pepino, pimentão e morango são os 4 mais ricos em agrotóxicos hoje no país, e que o agrotóxico é o glifosato, que é um grande disruptor da nossa fisiologia hormonal e que tem capacidade de interferir diretamente em receptividade endometrial, qualidade de óvulo, redução da produção hormonal envolvendo estrogênio, progesterona,
Homens, testosterona, redução da massa testicular, atrapalha muito a ação do receptor do FSH, então, FSH é o hormônio que estimula a espermatogênese. Então, realmente, o agrotóxico ele é algo que está sendo muito citado. E eu acho que, para finalizar, todos esses alimentos industrializados, todas aquelas embalagens que nós rasgamos, sejam elas de plástico ou sejam elas de metais, nós podemos ver que uma embalagem de algo metálico é um metal que brilha por dentro. Aquele brilho é uma camada de plástico que passa em cima do metal para que ele não entre em contato direto com o alimento e oxide o alimento. Então nós temos bisfenol, nós temos plástico em todos esses alimentos. As garrafinhas de água, das quais são vendidas, garrafinhas PET pequenininhas, tem quase 500 partículas de plástico, onde deveriam ter no máximo 10. Então, não é um alimento específico que vai fazer aquele plástico soltar nele, não. É a embalagem plástica que contamina de todas as formas. E para a gestação, contaminação com microplástico, tanto para o homem quanto para a mulher, é realmente algo muito complicado. Vamos começar a vivenciar uma era que vamos colher os frutos do o que o plástico influenciou na vida do ser humano. E a título de curiosidade, Santos, em São Paulo, hoje é o local mais contaminado no mundo por microplástico. Então nós estamos falando de uma realidade que está muito próxima da gente. E essa contaminação de microplástico é a água do oceano. Então, temos contaminação, isso, a nível mar, a nível água potável, agricultura, tudo já está contendo, infelizmente, essa questão do microplástico. É algo que a gente tem que alertar, a gente tem que chamar a atenção, né, para que a gente possa sempre prevenir. Acho que o nosso foco como um todo, a nossa atuação é fazer com que cada mulher tenha um bebê saudável ao final do processo, que esteja bem, e nada melhor do que atuar na prevenção como um todo. Natan, a gente sabe que não existe uma recomendação oficial de exames para avaliar a fertilidade em pessoas que nunca tentaram, pessoas que estão querendo iniciar. Mas, obviamente, que a gente sempre pede, né, alguns exames. Quais exames que você gosta de pedir? Por quê? Você quer comentar um pouquinho? Sim. Eu estou me coçando para contar 4 pequenas histórias, mas vamos lá, Se né? começar Gosto de pela contar história, história. suas histórias, pode contar. O exame da fertilidade eu vou deixar para você, eu vou deixar para você pedir. Não, assim, sabe por quê? Muitas pessoas estão assistindo, né, ou que podem assistir, às vezes estão na luta e tudo, e às vezes você ouvir uma história assim pode te ajudar, né? Então, pode ser as histórias rapidinho que eu pensei aqui? Com 4 certeza. bem rapidinho, bem bate-pronto aqui. A gente Então, tem até 4 horas. Agora o Instagram permite 4 horas de live, Ah, é? então tá tranquilo. Oh, Tá tranquilo, então. 1 hora para cada, então. Hein? Mas, ó, uma paciente que chegou para mim com 1 mês, tentando engravidar, 1 mês. Doutor, eu vim aqui porque eu quero investigar minha infertilidade. Eu falei assim, quanto tempo? Não, 1 mês tentando. Eu falei, hã? E no fundo era mesmo. No fundo, depois eu olhei para o esposo estava fazendo um ciclo, ou 1000 ciclos, né? E estava muito forte, né? Tipo Omar, assim. Mas, poucas, só assim, ilustrar que ele tinha espermatozoide zero contágios, né? Então, para dizer que muitas vezes o homem está fazendo um ciclo de anabolizante, a mulher também. Doutor, é só um oxazinho, é só um não sei o quezinho, só que isso zerou a contagem. Uma gestinonazinha deixou 2 anos infértil. Então, entender um pouco que esteroide anabolizante, né, atrapalha muito a fertilidade, tá bom? Não é uma sentença, né, que nunca mais vai conseguir, mas chama atenção. Essa é uma pequena história, né? A outra paciente com 7 anos tentando engravidar, já tinha feito tudo, inclusive ela é acupunturista, então ela sabe, né, estava super bem preparada. Chegou para mim como talvez, olha, doutor, você é o último médico. Eu consultei 11 médicos, falei, nossa, não tem nada para fazer mais. E tudo que eu faço, pensando no que você falou também, de avaliar a fertilidade, pedir esteroscopia, trombofilia, tudo a mais que eu costumo fazer, ela tinha feito tudo já. Eu não tinha nada assim, o que eu podia fazer. Só que ela fazia plantão por 12 anos, né? E à noite, então, várias noites por semana sem dormir.
ela foi convencida por mim pela Ayla para mudar de estilo do trabalho. E ela engravidou em 3 meses. Então, assim, e esse caso eu nunca mais vou esquecer. Como assim, entendeu? Como assim? Não dá para. Ou seja, o sono é muito importante mesmo. Real, oficial, quem, com hashtag, o que você quiser colocar ali. Então, essa é a segunda história. A terceira me impactou muito. A paciente que mora em Israel, casou com um israelense, veio para São Paulo, falou até quanto que ela gastou no tratamento dela, um valor astronômico. E ela usou os óvulos que ela tinha de menos idade. Né? Ela tinha 15 óvulos de 35 anos, sabe que são óvulos de um potencial muito bom, 15 óvulos. Ela não conseguiu nenhum embrião. Depois foi feito o espermograma do israelense. Depois. E o depois foi tarde, Krieger de 2%, fragmentação alta. Masculino sendo negligenciado por valor astronômico de tratamento. É caro mesmo. Essa é a terceira história. E uma história muito interessante também, é um paciente que tinha muitos embriões, né? Tinha uma idade menos que 38 anos, não foram biopsiados, teve 3 falhas recorrentes de implantação, então engravidava, perdia, engravidava, perdia, engravidava, perdia, desistiu de tudo, parou tudo, doutor Natan não presta, vitamina não presta, nada presta, e aí, mas pelo menos a academia ela ficou certinha, ela e o esposo. O esposo perdeu 10 quilos de peso e ela voltou grávida natural. Então, 4 histórias, mil pontos para discutir, mas que eu acho que podem inspirar muitas pessoas e pode ajudar, né? A gente poderia fazer uma live aí para cada história, né? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre alguma das coisas que você falou. Apesar de não ter recomendação, né, de solicitar exames, eu acho que minimamente a gente tem que ter uma ideia da reserva ovariana da mulher e a gente tem que ter um espermograma do homem, né? Assim, para mim, é muito importante ter esses parâmetros para a gente evitar frustrações desnecessárias. Então, a gente sabe o quão comum é um fator masculino e a gente não precisa esperar um ano de tentativa para pedir um espermograma e identificar que tinha uma alteração, e boa parte das vezes é manejável, né? A mulher, habitualmente, faz um ultrassom todos os anos, pela rotina ginecológica. Então, o que custa fazer esse ultrassom no período menstrual e fazer uma contagem de folículos, né? Eu já tive paciente que entrou na menopausa aos 32 anos, sem saber que tinha baixa reserva, né? Então, se ela desse uma olhada ali, sei lá, com 28, 29, tá com baixa reserva, talvez ela tivesse algum recurso ainda para ou tentar engravidar espontaneamente, ou preservar a fertilidade, enfim, né? Então, são 2 exames básicos que geralmente eu sugiro antes desse processo de tentativa para a gente ter uma ideia. É interessante das suas histórias, né? Algumas falas, a paciente que fez tudo. Né? Quantas pacientes que não chegam para a gente que fez tudo e a gente encontra uma coisinha a mais, alguma coisa que por algum motivo, né? A gente pode acrescentar e às vezes essa coisinha é a peça do quebra-cabeça que estava faltando, né? Então eu falo abertamente, inclusive para minhas pacientes, né? Se existe alguma insegurança, se existe alguma dúvida, procure uma segunda, terceira opinião. Às vezes um segundo ou terceiro médico que tem uma experiência diferente pode ter um estalo e ter uma ideia relacionada ao caso que pode modificar o curso desse processo de acompanhamento como um todo. Eu fiquei, ficou aqui na cabeça também a paciente do plantão, né? A gente que é médico, a gente já viveu, né, um período de muitos plantões com frequência. Graças a Deus a gente vai evoluindo na vida, mas Amém. Amém. Às Quem vezes, queria diga amém. pois às vezes as pessoas plantão, acreditam em acompanhamento fragmentado. E isso é uma coisa que a gente não extrai o potencial das pessoas. Então, às vezes uma pessoa fala assim, não, eu vou fazer só acupuntura e não tenho acompanhamento com o Omar, não tenho acompanhamento com o Natan, não passa por mim. Né? E por mim eu já falo que às vezes as pessoas têm resistência como especialista em reprodução humana porque as pessoas me associam à FIV, né? A fertilização in vitro. E o que eu costumo falar? A minha função,
não é fazer FIV, fazer fertilização in vitro. A minha função é aumentar a chance de gravidez da paciente, ponto. Se a gente consegue aumentar a chance de gravidez, orientando acompanhamento nutricional, acupuntura, atividade física, a gente vai fazer isso. Só que existe um tempo em que a gente tem o máximo de chance. Depois desse tempo, a gente pode precisar de ferramentas adicionais. E nesse contexto da ferramenta adicional é que a FIV pode entrar como uma possibilidade de aumentar a chance de gravidez. Então, o meu foco é que você engravide, de preferência espontânea, que foi o que Deus deu para a gente, né? Mas, se não conseguir, existem ferramentas que Deus deu também através do conhecimento, por ser humano, para a gente tentar contornar alguns obstáculos que a vida talvez impôs. Então, essa questão do acompanhamento fragmentado é uma coisa que eu vejo como muito limitante, né? A pessoa, não, eu vou fazer só isso aqui e se eu não conseguir em 6 meses, em um ano, cara, faz tudo de vez, né? É a sua frustração. Nesse processo, o que eu costumo falar, o maior custo não é financeiro. O maior custo é o emocional de toda menstruação você está vivenciando aquela experiência negativa, de esperar um beta positivo e um balde de água fria, incapacidade, enfim, né, um mix de sentimentos que passam aí dentro. E, por fim, né, a questão da perda de peso. Aí eu queria perguntar um pouco para o Mar. A gente sabe que a perda de peso ela é benéfica para a fertilidade, tanto masculina como feminina, isso é inquestionável. Mas uma coisa que vem me chamando a atenção é o processo acelerado de perda de peso, o catabolismo que é gerado, às vezes as pessoas usando, né, semaglutida, que é o Ozempic, tem outras medicações que inibem o apetite, então talvez não exista o aporte nutricional necessário, né, para os gametas como um todo. E tem o catabolismo também da perda de, sei lá, 10 quilos em um mês. Isso não é fisiológico, né? Como é que você enxerga e como é que você maneja esse contexto do ponto de vista nutricional? Muitas pacientes, não só as pacientes me perguntam, mas infelizmente os veículos de comunicação, há um tempo atrás, posicionaram que pacientes que usaram, seja semaglutida, liraglutida, qualquer uma dessas canetinhas, aumentaram sua fertilidade e conseguiram uma gestação em seguida. Isso pode vir a acontecer com a utilização dessas medicações, porque ao reduzir peso, principalmente gordura, você desinflama o corpo, melhora os níveis de insulina, que é um fator, é um exame muito importante no rastreamento da fertilidade do paciente, porque ela consegue fazer feedback negativo no estímulo de produção hormonal, consegue trazer estresse oxidativo, as células ficam estressadas porque não recebem energia. Então, quando você faz o uso da medicação e vai organizando o terreno biológico, pode ser que naquele momento, vindo ter relação sexual com um parceiro que está saudável no momento correto, veio aquela gestação. Ainda que seja falado em bula que não deveria tentar uma possível gestação nas próximas 12 semanas após a utilização da medicação. E temos estudos científicos mostrando que essas medicações em animais que ficaram grávidos, prenhos, né, prenhas, na verdade, trouxeram uma formação do feto desses animaizinhos. Então, não é demonizando a medicação. Se ela tiver que fazer parte do processo de emagrecimento por uma paciente que está buscando a fertilidade, não tem problema. Vamos respeitar o uso da medicação e o tempo que depois ela vai ter que ficar em abstinência do remédio para tentar engravidar. E é muito importante salientar que esses emagrecimentos muito acelerados, como você muito bem colocou, doutor Murilo, 10 quilos em um mês, talvez para um obeso fazendo dieta e atividade física, isso pode acontecer. E quando eu estou falando de obesidade, muitas vezes indivíduos com 120, 130, 140, 150 quilos. Estamos falando de um indivíduo de 90 quilos que emagrece para 80 em um mês. Então, há um aumento do estresse metabólico, pode haver alteração da saúde intestinal. Inclusive, paciente chega ao meu consultório e fala que está usando essas canetinhas emagrecedoras, vão fazer uso de enzimas digestivas para melhorar a metabolização dos alimentos, não ficar alimento mal digerido no intestino, dando a oportunidade para o crescimento de bactérias que não fazem bem à nossa saúde,
trazendo um processo inflamatório, ou seja, eu posso usar uma medicação para gerar emagrecimento, melhorar alguns marcadores, mas também construir um problema secundário com a saúde intestinal, que inclusive é muito comum de ver pacientes, após a utilização dessas medicações, não ter uma funcionalidade do sistema gastrointestinal de maneira adequada, tendo que reabilitar esse processo, evoluindo para constipações gravíssimas, inclusive, pirose ou até mesmo inflamações mais severas de esôfago, estômago e etc. E um ato muito importante, tem que ser feito um plano alimentar adaptado para o uso da medicação, já é publicado nos maiores guidelines médicos a Nature já publicou, o The New England Journal já publicou que 50% do peso perdido nesse processo de uso dessas medicações é de massa magra. Então, se o indivíduo já tiver pouca massa magra, não conseguir segurar o máximo possível de perda, né, de catabolismo, depois do final do processo de emagrecimento, ele é sarcopênico, índice de massa magra tão baixa, podendo trazer outras complicações à saúde. Então, tem que ser um plano alimentar adequado, individualizado, respeitando se o paciente consegue mastigar, se não consegue mastigar, se vai ter que ser líquido, se não vai ser, se é suplemento, se é comida, e acompanhado de suplementação, tanto para suporte do sistema gastrointestinal, quanto para reduzir o estresse gerado nesse processo. Isso que você falou transparece, né, algo que é bem legal, né, que é raro de ver, que é o profissional que é amigo do paciente, no sentido de a maioria das pessoas tendem a falar, pô, não usa isso, você vai usar isso para quê? Vai te prejudicar? Não, a gente entende a realidade, a gente aconselha, a gente orienta e a gente maneja da melhor forma possível. Então, apesar de falar, né, os potenciais efeitos negativos, você também falou de algumas opções de manejo para reduzir o impacto desses efeitos negativos. Isso é fantástico, né? Porque costumo falar que o paciente não é filho da gente para a gente, enfim, né? Não é uma relação de pai e filho em que você manda e fala e a pessoa obedece. Não, é uma relação que é construída, compartilhada e decidida em conjunto. Não tem certo ou errado. Certo ou errado a gente só vai descobrir depois. O que existem são caminhos e a gente vai seguir pelo caminho com maior probabilidade de acerto, né? Ayla, como é que a acupuntura pode auxiliar esse processo de estresse da mulher, esse estresse do casal, durante esse processo de tentativa, que é algo que tira a paz? Às vezes o casal entra em conflito, né? E eu falo como causa própria, eu tentei por 1 ano e meio, né, gravidez, então vivi na pele o que às vezes é a pressão disso, que às vezes é a questão do limiar, né? De estresse, às vezes a gente precisar extravasar. Como é que a acupuntura auxilia nisso? E depois eu queria que você falasse um pouco que às vezes eu vejo umas pacientes que usam a acupuntura tirando uma foto e postando no Instagram com meia, um negócio para aquecer o útero. Como é que funciona esse negócio de meia? E se funciona para o homem também, viu? Porque aí você, mulher que está assistindo, a depender, você fala com seu marido, ô, amor, bota uma meiazinha aí para aquecer lá e ver se produz melhores espermatozoides. Só não pode o homem querer aquecer o útero, né? Que aí não, fica mais difícil. Hoje em dia, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse calor primeiro, né? Vamos respondendo aos poucos. A gente fala, inclusive, eu até brinco muito com as minhas pacientes, tá, doutor Murilo? Eu falo que o ideal seria que a mulher, ela de fato realmente fizesse. Deixa eu só tirar esses fones aqui. O ideal seria que a mulher ela fizesse, de fato, o escalda-pés, tá? Então, isso daí é uma recomendação que eu sempre faço para as minhas pacientes, pelo menos 3 vezes por semana. Então, o escalda-pés é muito importante. Por que o escalda-pés é muito importante? Porque a gente fala pés quentes, útero receptivo. Mas por que a gente fala muito isso dentro da medicina oriental? Isso, inclusive, é lá das nossas avós. A minha avó cansou de falar para mim, ô menina, não anda com o pé no chão, você vai sentir cólica, isso faz mal.
mas as nossas avós eram muito sábias, então a gente precisa trazer um pouco esse conhecimento. Quando a gente traz para a acupuntura, da onde vem essa explicação? Quando a gente fala da fertilidade, os principais meridianos que regem a fertilidade é o fígado, o baço e o rim. E os três meridianos, eles começam exatamente no pé. Então, ali a gente consegue entender perfeitamente por que a gente fala tanto dessa questão dos pés. Então, a paciente fez um escalda-pés, terminou aquele escalda-pés, vai colocar umas meinhas para deixar esse pé bem quentinho, para a gente realmente aproveitar todo aquele efeito ali do escalda-pés. E a gente pode utilizar um óleo essencial, que pode potencializar todo esse aquecimento. A gente pode usar um óleo essencial para ajudar a paciente a relaxar também, a criar aquela rotina do sono. Então, antes de dormir, ela faz aquele escalda-pés, ela toma aquele chazinho. Então, faz aquele momento dela começar a desconectar, para que realmente ela possa ter uma boa noite de sono. Porque pela acupuntura, eu fiz um curso há muitos anos atrás, que o professor lhe falava, a mulher que quer engravidar, ela precisa dormir às 9 horas da noite. Por quê? Porque a gente está falando ali ao longo da noite de uma energia muito importante que a acupuntura ela traz, que é exatamente a energia que rege o feminino. É a energia que vai estar ligada tanto com a quantidade, quanto com a qualidade dos óvulos, quanto os níveis de estradiol, que a gente fala muito da energia yin. Então, isso é muito importante para a mulher. Inclusive, foi até interessante quando você falou dos médicos, dos plantões noturnos, que o doutor Natan citou um exemplo. 90% das minhas pacientes médicas que eu já atendi até hoje, todas tinham baixa reserva ovariana. Exatamente por isso, porque você não tem uma boa noite de sono, a energia aí é a energia da noite, então você vai prejudicar, você vai ter uma baixa reserva ovariana. Então, 90% das minhas pacientes, elas tinham, de fato, realmente uma baixa reserva ovariana. Eu até costumo brincar. Eu falo, o paciente médica precisa ficar muito atenta à reserva ovariana. Então, assim, isso ao longo dos anos eu consegui perceber, mas a gente consegue entender mesmo pela acupuntura. E quando eu acompanho um casal que está ali muito estressado, que, de fato, engravidar é algo que gera um estresse no casal. Gera um estresse de que tem que ficar tendo relação sexual, aquele estresse que a menstruação desceu, aquela cobrança. Então, o casal ele precisa estar muito em harmonia. Eu falo que a gravidez é para ser algo perfeito. Então, o casal ele precisa estar em conexão. Se o casal ele não está em conexão, é muito difícil que a gestação natural ela aconteça. Então, como a paciente ela vem para a acupuntura pelo menos uma vez por semana, toda semana eu conversando com a paciente, falando dessa conexão, porque o casal ele precisa estar conectado, ele precisa estar unido, são os dois se cuidando, porque é 50% de cada. Então, isso é muito importante. E quando a gente traz para a atuação da acupuntura, a nível de estresse, a gente fala muito a nível quê? De cortisol. Então, a gente consegue modular CTH. Então, automaticamente, a gente vai ter melhora desses níveis de cortisol. Então, a gente vai melhorar o estresse dessa paciente com pontos específicos que a gente coloca ali na paciente. Então, a gente consegue trazer toda essa calma, dessa ansiedade, de todo esse estresse que ela está vivendo ali naquele momento. Então, isso é possível. Não só a acupuntura, como eu sempre gosto também de prescrever para as minhas pacientes fitoterapia brasileira, farmacoterapia chinesa, os óleos essenciais, os florais. Tem a moxa, que eu gosto muito de usar também. Até porque a própria Nature, que é uma das grandes revistas, fez uma publicação que mostra que, de fato, a moxa ela tem a capacidade de atuar a nível de NRF2. Então, se a gente tem essa capacidade dessa atuação, a gente vai pensar em quê? Em biogênese mitocondrial. Então, se eu penso em biogênese mitocondrial, eu vou pensar tanto numa melhora espermática quanto numa melhora dos ovócitos. Então, a gente consegue fazer essa atuação quando a gente fala tanto da parte mesmo fisiológica e a gente consegue juntar a acupuntura com todos esses recursos. Então, eu gosto sempre de trabalhar e de conversar bastante. Eu falo que a gente tem que ser um pouco de psicólogo também quando a gente atua nessa parte. Então, a gente, de fato, realmente vai fazer de tudo pela nossa paciente, a gente vai conseguir trazer toda essa harmonia mesmo ali do casal. E eu sempre falo, pronto, a gente está fazendo a nossa parte, agora a gente vai entregar para Deus, porque quem faz o coração bater é Deus. Então, é para Ele que a gente vai entregar para que, de fato, realmente essa gestação possa acontecer. Acho que eu respondi Com tudo, certeza. doutor Murilo, faltou alguma coisa? Não, respondeu sim. Nossa, E eu acho perfeito. que
sem ele ninguém consegue nada aqui, né? Então, costumo falar que eu gosto muito da minha profissão, né? Porque depois que, assim, quando uma paciente vai fazer transferência embrionária, depois que a gente transfere o embrião, a gente perde o completo controle de tudo e quem passa a controlar é uma força maior e aí a gente já não sabe mais nada, né? A gente só espera para ver o que que vai acontecer. É, Natan, nesse contexto de preparação, de gravidez e gravidez, pacientes que fazem FIV ou que foram submetidos a FIV têm que fazer cesariana? Como é que é esse Ô, contexto aí? aí não, aí é quantas horas de live que eu posso falar agora? Fala um pouco Quantas pra horas? gente desse Ô, negócio aí. ó, só vou falar isso, não tem que ser cesárea, né? Mas a Ayla falando, eu estou pensando o seguinte, eu faço muito atendimento de parto normal, sem dormir muitas noites, né? Mas o meu segredo da fertilidade aqui em casa é porque eu trabalho no consultório da Ayla 2 vezes por semana, então tem a moxa ali, entendeu? Olá, ó. Tem as músicas do relaxamento ali, aí por isso esse é o segredo, gente. Tem jeito. Mas vamos lá, responder essa pergunta aqui, mas é verdade. Que eu tenho de paciente, às vezes, resistente à acupuntura e que chega e só vai uma sessão. Fala, nossa, o negócio é diferente. É diferente, tá? É diferente mesmo, é bom, é fantástico. Mas vamos lá. Então, FIV e cesárea, né? Então, em primeiro lugar, eu tive agora recente a paciente que ela está hoje na China. Ela é um casal de diplomatas, muito bem formado, tudo. E que estava, infelizmente, num pré-natal de checklist, tá? Isso aí eu tenho que falar a verdade mesmo, que ninguém me ouça dos conselhos aí. Mas é assim, é pré-natal, gente, que tem que só... uma morfológica é 12. O outro é 22. O que, ó, Premium, o outro é Gold, tudo é polivitamínico. Gente, não dá, entendeu? Então ela estava nesse pré-natal, ela não sabia, mais de 40 anos, tá? Foi fertilização, ela não sabia que a FIV era fator de risco para a gravidez em si. Ou seja, uma gravidez que exige mais cuidados. Que ganhou 4 quilos em um mês, eu não posso fechar os olhos para isso. Mas eu não fiz atividade física porque... Não posso fechar os olhos para isso, né? Então, o parto normal, que é o parto fisiológico, que é o que Deus fez, ele vai ser consequência de uma placenta que aguenta contrações, gente. Aguenta o trabalho de parto, né? E isso é o quê? É colher um pré-natal bem feito, né? Não só bem feito assim, estou falando de mim, estou falando bem feito, a paciente fez direitinho, né? A paciente fez atividade física, ela dormiu, ela evitou os contaminantes, ela usou as vitaminas, ela, não, pô, agora precisou de ferro não venoso, foi lá, né? Essa vacina aqui não é legal, essa aqui já pode, tá? Então, esse tipo de acompanhamento que eu chamo que não é só um checklist, né? Então, entender que é um risco, e eu só falo para os pacientes que é um risco na primeira consulta para entender e tal. Risco do quê? Da placenta envelhecer antes da hora. O que eu preciso fazer? Intervir. Muitas vezes é um cenário de indução, né? A gente brinca dessa história do novo normal, depois da pandemia, agora isso aqui é o novo normal, né? Ano passado, teve, 2024, uma evidência de que talvez o novo normal da gravidez, o novo 41 semanas, seja 39 semanas. Então, assim, isso sempre me incomodou. Eu estou vendo muito cenário de indução. Os países, Estados Unidos, tem mais de 30% de parto normal é induzido. Eu falei, mas por que mesmo paciente está precisando induzir? Então, eu fui ver, e aí, ano passado, teve uma evidência científica bem construída disso, de que toda paciente precisa orientar que passou 39 semanas, maior chance de cesárea de complicações do bebê. Então, imagina, alguém falou que morre de medo. É verdade, né? Tem uma cultura. A cultura do Brasil é uma cultura cesarista. A gente precisa valorizar, pelo menos, que a paciente tenha trabalho de parto, que tenha um sinal. O trabalho de parto avisa o bebê que ele está pronto. Uma das minhas falas no pré-natal é, olha, a gente não deve fazer o pior pelo seu bebê. E o pior é marcar uma cesárea. Combinei com o cabeleireiro, com o fotógrafo, com o médico, com o anestésio, mas não combinei com o seu filho, que ele vai nascer agora, às 7 horas da manhã, bonitinho, para o consultório depois. Entendeu? Não dá. Então, não precisa ser cesárea respondendo, mas precisa ser um pré-natal bem feito, para dar condições do parto normal. Precisa abrir o coração para talvez uma necessidade de indução do parto, para realmente oportunizar a sua chance de parto normal.
Entender que o parto normal não é só um apego romântico à via de parto em si, mas uma ferramenta, como você gosta, né? Você falou muitas vezes, ferramenta, é uma oportunidade de seguir a fisiologia e de melhorar daqui para frente. Próxima gravidez, muito mais chance de parto normal, tranquilo, sem complicações. E a cesárea, também o raciocínio contrário é inverso, porque a segunda cesárea é mais difícil, a terceira cesárea é mais difícil, por aí vai. Então, em 4 horas, resumi aqui em 4 minutos, mas espero que tenha sido compreendido. É bem interessante isso, porque é a mesma filosofia que eu tenho, viu, Nathan? Eu falo para minhas Legal. pacientes, elas já saem do meu consultório depois que engravidam, seja espontaneamente, por algum auxílio, seja através de tratamento, que o fisiológico é o parto normal. A cesariana, apesar de ser considerado, né, um procedimento seguro, de baixa complicação, traz mais riscos do que o parto normal. E graças a Deus, a medicina, ela trouxe muitos recursos para esse parto normal acontecer, a analgesia, por exemplo. Então, É, a mulher ela não precisa sofrer porque a questão de dor é uma questão que é muito individual. Tem pessoas que têm um parto normal e que sentem uma dor tolerável. Tem outras mulheres que sentem uma dor que talvez o impacto seja maior. E graças a Deus a medicina tem recurso. O que eu costumo falar, o mais importante é ser acompanhado por um médico que esteja ali com ela, que seja atento, se tiver algum sinal de algo que não esteja caminhando bem, possa intervir de maneira assertiva, né? A chance de acontecer alguma coisa fora do habitual nesse contexto é muito baixa. Né? Pode acontecer? Pode, né? A gente não consegue controlar tudo, mas a chance disso acontecer é baixa e eu já vi complicações sérias pós-cesárea também, né? Então, a cesárea ela dá uma falsa sensação de segurança, né? Por essa cultura cesarista que você mesmo mencionou, que aqui no Brasil é algo que é muito disseminado. Omar, agora eu vou assim, mudar meio que 360 graus e vou puxar um tópico aqui que não estava no script, eita. que é o tal da desbiose, né? Qual é o valor? E aí, assim, a Ayla, se quiser comentar também, o Natan também, qual o papel da desbiose nesse contexto da fertilidade? O que a gente come influencia na desbiose, na harmonia aí dos lactobacilos, das bactérias, das floras, enfim. Ah, acho que colocando que o intestino é talvez uma das maiores engrenagens do nosso corpo, que ligada a essa engrenagem, outras menores vão trabalhar ditadas como essa maior, eu acredito que nós temos que ter de fato uma atenção muito voltada para os cuidados intestinais. Primeiramente, os alimentos hoje estão contendo muita contaminação microbiológica. Levanta um tema muito polêmico, que é o trigo, porque quando eu monto um plano alimentar e a paciente fala assim, eu não sou intolerante, eu não tenho alergia ao glúten, por que você está tirando o trigo da dieta? Porque tem ácaro, tem fungo, tem toxina de fungo, tem pelo de rato e tem pedaço de inseto. Esse é o trigo do Brasil, inclusive já dito como o pior em termos de qualidade do mundo. Então, se eu quero tratar o seu corpo e desinflamar, esse tipo de alimento tem que tentar o máximo possível estar fora. E ainda tem o glúten. Sim, que o glúten pode realmente não ser mais reconhecido a proteína dele pelo organismo e trazer um processo de desequilíbrio metabólico do intestino. Quanto mais eu vou ofertando esses alimentos que têm essas características não adequadas, eu posso trazer a condição de proliferar mais bactérias ruins do que boas. Então, esse desequilíbrio entre bactéria boa e ruim, se assim nós podemos dizer, é o que nós chamamos de desbiose. Tudo bem, o intestino com desbiose, o que nós podemos fazer? Resistência à insulina, resistência à leptina, que inclusive não é apenas o hormônio que nos traz a sociedade, mas a leptina controla ciclo menstrual, pressão arterial, débito cardíaco, função dos hormônios tireoidianos, ela modula o comportamento do tecido adiposo em desinflamar quanto ela está em resistência e inflama o tecido adiposo. Mexeu no tecido adiposo, nós estamos falando sobre a alteração do estradiol, em específico,
E aí essa resistência à insulina, que pode ser feita devido a essa inflamação, vai também atrapalhar outros sistemas. E há algo extremamente importante. Inclusive, apresentei numa aula em agosto de 2024 sobre as repercussões da desbiose correlacionada, desbiose intestinal correlacionada diretamente com a desbiose do canal geniturinário. Então, podemos ter translocação bacteriana. Hoje, a literatura cresce o número de evidências que uma desbiose intestinal pode levar a uma desbiose na cavidade vaginal, que isso pode gerar um desequilíbrio do trabalho do sistema imunológico e, quem sabe, ser um gatilho para a endometriose. Então, olha o nível do qual nós estamos chegando. E o homem, quando apresenta desbiose e se agravando o processo, podendo formar o que a gente chama de intestino permeável, síndrome do intestino permeável, o leaky gut, onde há um espaçamento entre as células intestinais por tamanho inflamação e a gente começa a absorver tudo o que não deveria, restos de bactérias, corante, agrotóxico, e vamos trazendo uma inflamação sistêmica para o organismo. Lá no testículo existe uma barreira que chama barreira hematotesticular, que peneira o que o sangue pode estar trazendo para o testículo, que não é saudável, para ficar para o lado de fora. Se o intestino fica permeável, nós vamos começar a aumentar a quantidade de compostos não desejáveis nessa barreira testicular, até que ela também não aguenta e se torna permeável. E eu passo a ter um processo de inflamação metabólica no testículo, reduzindo a qualidade espermática. Tudo isso já com estudos, estudos em humanos. Estamos falando de números amostrais de homens e mulheres que comprovam essas alterações metabólicas. E tudo começando lá do intestino. O intestino desregulado, fazemos desregulação do comportamento neurobioquímico. Aumentamos a produção de cortisol, vamos deixar esse corpo mais estressado, algo que a acupuntura maravilhosamente trabalha sobre o eixo do estresse, do cortisol. Esse hormônio, quando em excesso, ele faz feedback negativo em LH e FSH, podendo atrapalhar a produção dos hormônios sexuais, principalmente na mulher. Tive a infelicidade de ver uma paciente estava numa condição de estresse extremamente assim, elevado, engravidou e perdeu sua gestação. Passados um mês, viajou, ficou tranquila, reorganizou a vidinha dela no trabalho, e engravidou, tá com o bebê no colo e já esperando o segundo. Então, olha o quanto o estresse e as alterações hormonais causadas por ele podem trazer prejuízos seríssimos, né, para todo o corpo, toda a saúde mental e assim também para uma possível gestação. Então, hoje é imprescindível fazer controle da saúde intestinal. Temos exames bioquímicos para isso, para rastrear qual é o tipo de alteração correta que aquele intestino pode estar apresentando. E algo que eu vejo hoje muito difundido é o quê? Tratar pacientes com probióticos. O probiótico pode ser a última alternativa a se pensar num tratamento de alteração intestinal. Primeiro, alimentação, ver a capacidade de tolerar enzimas, ver a capacidade de tolerar patentes fitoterápicos e alguns compostos específicos para ajudar a ter um ambiente melhor de proliferação de boas bactérias e aí, quem sabe, pensar na probiótico terapia posteriormente. Mas é uma peça fundamental para a fertilidade e saúde intestinal. Maravilha. Natan, alguma coisa a complementar aí sobre esse mundo da desbiose? Nossa, esse é um mundo, né? Eu falo assim, eu tive contato com o exame do GRAM de secreção vaginal, tem mais ou menos uns 4 anos. Antes disso, não. Né? O GRAM é uma coloração, ele foi inventado em 1884, né? Então, se você tem um shih tzu, um cachorrinho, né? Você vai no veterinário, ele faz o GRAM da orelha do seu cachorro, mas uma mulher hoje, né, vai no ginecologista, chique, maravilhoso, mas não sabe se a infecção é fungo ou bactéria, tá? Então, assim, então a gente tem que avançar, não é só um preventivo. O preventivo no Brasil, década de 70, quase que tirou a microbiologia, porque ele é péssimo para microbiologia. E através desse conhecimento do GRAM e até a amostra do microbioma vaginal, teve algumas pacientes, umas 4, que já mandaram o exame para a Europa para fazer a análise completa. A gente tem, então, informação de quantidade,
tem que ter 600 mil cópias de lactobacilos para 200 de Gardnerella, 200 de Cândida. Olha a proporção numérica, isso é muito chamativo, esse número, porque é tudo equilíbrio. Não é que a Cândida é do mal, ou a Gardnerella é do mal, ele mora lá, mas tem que ter equilíbrio, né? Então, através desse conhecimento também, a gente sabe que, por exemplo, no pré-natal, infecção urinária. É comum infecção urinária, trata infecção urinária. Beleza, é comum. Da onde veio? Alguém perguntou da constipação? O escape de urina, a fisioterapia que ela não está fazendo. Então, esse de checklist que eu fico meio receoso, né? Assim, vamos além, vamos prevenir, né? Vamos ver de onde que veio. Não, tu tem um corrimento aqui que está um pouquinho amarelado, tem um mau cheiro, tá? CDC fala que tem que usar metronidazol oral o casal. Aí eu trato só com creme de farmácia, melhora o sintoma, a infecção volta no mês seguinte, a bolsa rompe parto prematuro. Então, assim, hoje a prematuridade está chegando em 13%, em 15% em algumas literaturas, nosso acompanhamento está 3% para menos, né? Então, assim, graças a Deus a gente vê resultado na prática dessa medicina que dá trabalho executar, que dá trabalho ser paciente, né? Desculpa aí, né? Que coisa, dá um trabalhinho a mais, mas é isso, assim, o mundo da microbiologia está descortinando, está aprendendo, está atualizando, sabe? Então eu fico muito encantado com o resultado que a gente tem colhido. E você, Ayla, assim, a gente sabe que a desbiose ela tem uma importância, eu vou comentar um pouquinho depois. Tem algo relacionado à acupuntura que pode favorecer esse equilíbrio, ou é algo que a priori é embrionário nesse campo da acupuntura ou da medicina chinesa mesmo, se você quiser complementar? Na verdade, doutor Murilo, a visão da medicina chinesa é que tudo que o paciente tem de desequilíbrio é um desequilíbrio de algum meridiano. Então, a gente precisa tratar. Então, qualquer sintoma, eu até costumo brincar, mulheres muitas vezes que falam, eu tenho cólica, eu tenho dor na lombar, eu tenho TPM, nada disso para a medicina oriental é normal. Então, tudo é reflexo de um desequilíbrio. E a desbiose, ela entra também no mesmo campo. Então, se a paciente está ali com aquela desbiose, ela vai apresentar diversos sintomas, eu vou identificar a causa segundo a medicina oriental para que eu realmente possa tratar. Então, para a medicina oriental, tudo é um desequilíbrio. Agora, eu acho que uma coisa muito importante da gente mencionar, para quem realmente está nos assistindo, como o doutor Nathan comentou, da desbiose vaginal, que como as pacientes realmente têm o hábito de ficar usando esses sabonetes íntimos, fica usando esses géis de morango, de pêssego, de kiwi, usa desodorante vaginal, adora usar esses cheirinhos, eu gosto de falar da pepeca, né? Então, por favor, não façam isso, porque isso realmente é um grande problema. Isso vai contribuir para alterar ali todo aquele pH, toda aquela microbiota mesmo vaginal. Então, quem estiver nos assistindo, por favor, esqueçam esses produtos, esses cheirinhos, esses docinhos, esses desodorantes que eu escuto muito das pacientes, não, mas porque eu tenho que usar ali no período fértil, porque meu marido gosta, ou porque eu tenho que usar um desodorante, ou porque eu tenho que usar um sabonete íntimo específico. Então, eu acho que uma coisa muito legal da gente realmente falar para as pacientes, para a gente poder dar essa dica, por favor, não usem nada na pepeca de vocês, por favor. Então, isso é só uma grande alerta que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de microbiota vaginal. Não, com certeza. Assim, existem trabalhos, e são vários, né? Não são poucos, que mostram o perfil, né, bacteriano e a composição de pessoas que têm prognóstico ruim em tratamentos na reprodução assistida, por exemplo, falha de implantação recorrente ou mesmo abortamento de repetição, e pessoas que têm sucesso. Então, geralmente o que predomina são lactobacilos, mas como o Nathan falou, né, existe um equilíbrio como um todo. A Márcia perguntou aqui sobre endometriose, e aí eu quero falar um pouquinho, né? Perguntar para vocês, porque endometriose é uma doença que atrapalha a gente de diversas formas, né? Ela consegue atrapalhar a gente de diversos mecanismos, né? Nesse contexto da fertilidade.
Como é que vocês manejam endometriose para essas pacientes? O que os tratamentos que vocês propõem podem oferecer de benefício para essas pacientes? Eita, hein? Aí é uma Todo mundo tem uma hora para pergunta para falar. todo Não, mundo. eu Pois vou é. falar por último. E aí, Deixa os mestres só falarem para depois. colocar um parênteses aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre qualidade de óvulos e aí finalizar, né? Porque já tem quase 1h30 aí. É, posso começar falando? Com as Claro. damas primeiro. As duas damas primeiro. Então vamos lá. A endometriose, eu costumo dizer que 90% das pacientes aqui no meu consultório realmente são portadoras de endometriose. É algo que a gente, de fato, realmente precisa falar bastante. E o grande problema é, de fato, mesmo o processo inflamatório que a endometriose causa. E com a acupuntura, a gente consegue reduzir todo esse processo inflamatório. A gente consegue ter excelentes respostas. Então, eu já atendi muitas mulheres que a gente vê ali na sintomatologia, que são sintomas muito clássicos mesmo, ali da inflamação da endometriose, que são aquelas mulheres que chegam e relatam que sentem dores muito intensas, que de fato já atendi pacientes que no período menstrual tinham cólicas tão intensas que tinham que internar mesmo. Então, você vê ali que é uma inflamação que está muito ativa, e a gente consegue controlar todo esse processo inflamatório. Então, eu costumo até falar para as pacientes: você sente cólica, a cólica não é normal, nós vamos fazer a acupuntura. Claro que a gente precisa também das outras áreas para nos ajudar. Eu falo da importância de realizar atividade física, de realizar o acompanhamento nutricional, porque tudo vai ajudar a controlar esse processo inflamatório. E não adianta nada, a paciente faz a acupuntura, eu consigo controlar o processo inflamatório. Aí ela chega em casa todos os dias, come sanduíche, come pizza, só come besteira, só realmente tem uma alimentação muito ruim, uma alimentação muito inflamatória. Então a gente também não consegue bons resultados sozinho. A gente precisa, de fato, realmente de uma equipe multidisciplinar trabalhando. Então, isso é muito importante. E quando a paciente ela consegue fazer tudo, a gente tem melhoras. Eu tenho pacientes que eu costumo até dizer que a maioria que não sentem mais cólicas, porque a gente consegue mesmo controlar esse processo inflamatório. Então, isso não é só a Ayla que vê na prática, isso é o que a literatura científica traz. Se você realmente for pesquisar na base de dados, o que mais a gente encontra são artigos falando da ação da acupuntura em pacientes portadores de endometriose. Então, de fato, eu sou suspeita para falar do trabalho da acupuntura em pacientes que portam endometriose, porque os resultados realmente são fantásticos. A gente consegue reduzir todo esse quadro, todo esse quadro que a paciente realmente ela chega e está ali muito desconfortável e a gente consegue controlar com a acupuntura. E claro, né? E, Acupuntura e com todo o combo que eu gosto de trabalhar junto, né? Principalmente a fitoterapia, que é uma das minhas grandes paixões também. Isso é interessante porque, assim, tem, como você falou, tem diversos trabalhos falando que pessoas que têm endometriose, que tenham contraindicação a fazer bloqueio de eixo hormonal por algum motivo, a acupuntura ela é eficaz no controle da dor. Tem algumas pacientes que, digamos que, mesmo fazendo os tratamentos tradicionais para endometriose, só vão conseguir ter uma qualidade de vida melhor depois que é incorporado a acupuntura. E as mulheres que estão tentando engravidar, elas não podem estar com o eixo bloqueado. Então, elas precisam de algum mecanismo que, além de potencializar a fertilidade, né, de acordo com a fase do ciclo e os meridianos lá, você vai botar as agulhinhas mágicas, vai propiciar menos dor para ela nesse período de tentativa, porque ela vai estar descoberta de bloqueio hormonal, né? Então é algo que é bem interessante. Omar, se quiser falar um pouco da parte nutricional aí, eu posso imaginar o tanto de diagnóstico que você não deve ter dado de intolerância a glúten, lactose, pessoas que sentiam cólicas e talvez achavam que era endometriose e talvez não era endometriose ou era uma associação de condições.
É o que mais acontece, na verdade, a associação de condições, principalmente se essa endometriose ela tiver manifestada numa área grande, podendo acometer o intestino, inclusive, o que, pelo incrível que pareça, muitos pacientes que já foram tratados com várias manobras da saúde, dos estudos de suplementação, de alimentação, que são colocados hoje nos jornais de gastroenterologia e não melhora a saúde intestinal, quando vai ver, às vezes, uma endometriose, que está lá no intestino, que está trazendo uma problemática toda. A literatura também hoje, os estudos já se posicionam muito bem falando dos, dos modelos de planos alimentares que são voltados para as mulheres com endometriose. Existem alguns alimentos que realmente devem ser evitados pela mulher com endometriose. O número 1 atualmente tem sido a carne vermelha. O trigo não é algo direto. Eu, com endometriose, como o trigo, vou afetar a endometriose. Não. É a desorganização que o trigo faz num contexto global no organismo que vai piorar a endometriose. Não tem ainda nenhuma meta-análise, revisão sistematizada, estudo observacional de longo prazo que mostre que o trigo afeta diretamente a endometriose. Mas, de maneira global, sim, pode atrapalhar. E tem inúmeros compostos, suplementos, antioxidantes, que têm estudos clínicos maravilhosos, até mostrando a potência que os fitoterápicos e antioxidantes possuem sobre as lesões endometrióticas, podendo até reduzir o tamanho dessas lesões. Claro que depende de alimentação, estilo de vida, associado a essas suplementações, melhorando condição de dor e a gravidade da doença. Prova prática, nunca esqueço esse caso, paciente com adenomiose bem significativa. Na consulta, ela não deu conta nem de ficar a consulta, ela foi embora no meio da consulta porque ela não aguentava ficar sentada, ela tinha que deitar. E ela estava tentando engravidar, como você falou. Como é que eu vou fazer bloqueio de eixo usando hormônio se ela quer engravidar? E eu falei para ela, você vai ter que pegar firme mesmo no processo, desinflamar esse corpo, eu garanto que nós vamos reduzir esse comportamento de inflamação que você está tendo. Depois de 43 dias, ela entra sorridente no consultório, estava brincando, falando. Eu falei, nossa, nem parece aquela mulher que veio aqui na consulta. Ela falou, minha percepção foi uma redução de 60% do quadro de dor que eu tinha, com alimentação, suplementação, e ela tinha começado a fazer acupuntura posteriormente. Eu falei, então pronto, agora você está pronta para tentar engravidar, mesmo com a endometriose. Então, é efetivo os processos de fato. Natan, e você, do ponto de vista médico aí, o que você Eita, faz com essas pacientes de rapaz, endometriose? eu sento no meio fio e choro. Não faço isso não. Não, você manda pro Omar para ele e fala assim, quando engravidar você volta. Não, gente, ó. Eu gosto de explicar algumas frases para o paciente entender e ela entende junto comigo, né? Trabalhar o conceito. Então, a primeira coisa que é a endometriose. A gente tem que estar assistindo a gente aqui, pode não saber o que é, né? Então, endometriose é a presença de endométrio fora do lugar certo dele. O endométrio sensível a estrogênio, ele vai crescer, vai descamar, vai virar o sangue da menstruação. Então, mas se ele está fazendo isso dentro do abdômen, ele pode estar criando uma aderência, uma fibrose perto das trompas, ele pode estar retorcendo, obstruindo as trompas. Se ele está no ovário, ele pode criar todo um líquido, parece uma cor de chocolate, assim, endometrioma, dentro do ovário. Ele pode infiltrar o intestino, a bexiga, ele pode se espalhar numa cirurgia, tem endometriose até no pulmão, uma metaplasia. Então, endométrio é fora do lugar dele. Se ele infiltra a camada muscular do útero, adenomiose, útero infiltrado, menstruação cheia de coágulos. A gente nem falou muito de coágulos, né? Mas você que está assistindo, às vezes tem uma menstruação cheia de coágulos, está errado. Não pode, placas de sangue, pedaços de sangue, está errado, tem que cuidar. Beleza, então conceito que é endometriose. Segundo, algumas frases que podem servir de ilustração. A endometriose é praticamente a doença da mulher moderna, todos vão ter algum pequeno grau. Por N coisas, seja estrogênio externo que está entrando como plástico, seja o lubrificante lá, o íntimo lá, as duas letrinhas, tem 2 tipos de parabeno, atua como xenoestrogênios, né? Então não pode fazer isso. Sabonete, a gente não lava a boca com sabão, mas quem usa sabonete está como se fosse lavando a boca com sabão, só para voltar ao assunto lá. Doença da mulher moderna, por N motivos, ela é progressiva, só piora com a idade, né?
e que as pílulas e métodos contraceptivos e hormonais quase sempre fazem uma maquiagem da endometriose. Se a mulher entender isso, ela vai entender que, uai, quase todas vão ter. Claro que depende de mais ou menos, tem genético ou não também. Mas quase todo mundo vai ter. Só piora com a idade. Não necessariamente a idade, o número, e sim com muito estrogênio. Ciclos e ciclos e ciclos, né? Sem interrupção, sem gravidez, etc. E que ela tem uma série de fatores, né? Que a gente está observando cada vez mais. Então, e que as pílulas fazem só uma maquiagem, olha, é para sentar e refletir no que está acontecendo, né? Então, eu não vou me entupir de pílula. O que é maquiagem? Maquiagem é aliviar a dor, alivia a cólica, alivia o fluxo, beleza. E aí doença no subterrâneo ali, mais ou menos, né? De maneira subterfúgio, a doença está crescendo, está avançando, está obstruindo a trompa, está fazendo endometrioma, está infiltrando o intestino, e você está lá 10 anos, 15 anos usando pílula. Então, isso é complicado, né? E um conselho também que eu falo muito que afeta a gravidez, tá, gente? É risco para a gravidez também. Não está no algoritmo ainda, não está no guideline, mas isso é fato. Tem muito estudo mostrando endometriose causando risco placentário, né? Então, o que fazer é, primeiro, atentar para o diagnóstico. É da ordem de um atraso diagnóstico de até 8 anos. Entre a mulher ter sintoma, ter a dica e alguém um dia pensar, né? Muitas vezes a Ayla fala, Natan, mas você não pediu a ressonância. Eu falei, mas não tinha não, mas pede lá a ressonância. Eu vou lá, né? Peço a Ayla que me ajuda. Então, depois disso, nunca mais. Eu estou sempre pedindo, tá? Ela aprende direitinho. Então, não vamos atrasar o diagnóstico, a gente tem que fazer o diagnóstico. Se a ressonância falou que não tem, não quer dizer que não tem, só quer dizer que a gente não conseguiu achar, né? E é a principal causa de infertilidade sem causa aparente, né? Endometriose. Então, assim, pega essas frases, tudo que eu falei, escreve que vai começar a criar um pensamento de como tratar. Eu não falei da aromatase, então assim, muita coisa estimula, né? Então, o estresse estimula, açúcar demais, insulina demais estimula a aromatase, vai piorar, pegar todo o hormônio masculino e transformar em hormônio feminino, muito mais estrogênio, muito mais estímulo, né? A progesterona pode estar baixa, então não está dormindo, muito esterilizada, a progesterona baixa não opõe o estrogênio também, piora o quadro. Então, enfim, tratando um pouquinho insulina, alimentação, regulando cortisol, atividade física, dormindo, já é um começo, né? Claro que a fitoterapia tem mudado a história do nosso dentro do consultório. Fitoterápicos têm sido fantásticos nesse sentido. Só um parênteses aqui, né? Teve uma pessoa que falou aqui, depois de ter começado meu tratamento com o Dr. Murilo, doutora Aile, Dr. Omar, esses coágulos foram sumindo no meu Aí, ciclo. O que eu posso dizer é que show sua de hora, bola. Natan, vai chegar, Ó, viu? Daqui a pouco vai chegar em você, faltou, com fé em Deus. faltou meu nome, mas o meu nome é depois da gravidez, pode deixar. Vai ter o É, parto é, direitinho. Aí, Não pode deixar de elogiar, Glau, viu? Tá maravilhosa, amém. emagreceu muito, perdeu medida, essas cólicas estão melhores. Glau, parabéns. você tá de Parabéns. parabéns. Continue assim. Assim, o que eu tenho para dizer, isso é uma transformação para a vida, porque depois que a pessoa conhece isso, a pessoa não quer voltar para a versão antiga nunca mais, né? Então, de fato, é uma transformação para a vida. É, antes de finalizar, né, e passar para vocês a palavra final, eu só queria falar uma coisa que eu tenho visto acontecer com muita frequência, que é as pessoas confundirem algo que é comum com algo que é normal, né? Por muitas vezes, em muitos discursos, por exemplo, cada um de vocês falaram aqui, é comum, é comum. E na cabeça de quem está escutando a gente, elas traduzem isso como se talvez fosse algo normal. Por exemplo, é comum mulheres sentirem dor no período menstrual, mas não é normal. É comum uma gestante ter infecção urinária ali, 2, 3 na gestação, mas não é normal. É comum uma mulher passar por um abortamento, mas não é normal. O normal é a pessoa ter o bebê nos braços ao final do processo. E se a gente não se alertar para isso, a gente acaba deixando passar detalhes e deixando de manejar coisas que talvez fossem preveníveis durante esse processo. Então a gente não pode normalizar o que é comum, né? A gente não pode normalizar o que é comum. Gente, a live muito boa, aí 1h40, quase 2 horas. Eu vou passar a palavra para vocês para deixar uma mensagem, deixar alguma reflexão, alguma mensagem final aí para quem está nos escutando.
Ayla, por gentileza, primeiro as duas damas. Primeiramente, eu queria agradecer doutor Murilo, doutor Natan, ao meu amor, Mar, né? Por todos vocês, assim, por a gente estar sempre juntos. É, eu até costumo brincar, tá bom? Eu falo que são os homens que eu adoro trabalhar, né? O doutor Murilo, dentro da parte da reprodução, o Omar na parte da nutrição, o doutor Natan dentro da parte da gineco-obstetrícia. A gente até brincou, né, que a Glau está chegando no doutor Natan daqui uns dias grávidos, se Deus quiser. Amém. Então, de fato, realmente tenho muito orgulho de trabalhar com todos vocês. Eu acho que quando a gente realmente faz esse trabalho multidisciplinar, a paciente tem excelentes resultados. E o que eu quero finalizar e dizer para as pacientes é que eu sei que os planos sempre são muitos, que a paciente ela tem planos, que ela se programa, que ela quer engravidar no momento certo, que é naquela hora, que organizou a vida financeira, que organizou o trabalho, e ela sempre faz muitos planos e ela quer que a gravidez aconteça naquele momento. Mas nunca se esqueçam que o momento não é nosso, que o que sempre vai prevalecer é o propósito de Deus. Então, façam a parte de vocês, confiem, não se cobrem, não achem que a gravidez vai acontecer no tempo de vocês. Então, nunca se esqueçam que o que vai prevalecer sempre é o propósito de Deus. Então, essa é a mensagem que eu realmente gostaria de deixar para todas as pacientes. E muito obrigada, uma boa noite para todos vocês. Omar, Difícil depois de escutar a patroa falando desse jeito. É muito lindo porque mostra o propósito, obviamente, né, envolvido de todos nós, o propósito dela, eu volto a falar de todos, para com a área que nós decidimos atuar, independente de todo o conhecimento que nós hoje possuímos e que todo conhecimento que existe dentro da ciência provém de Deus e não do ego e da tolice e da vaidade humana. Podemos estudar, podemos ser capacitados com a ciência para poder ajudar a mover os pauzinhos com os pacientes, melhorando a saúde, melhorando a nutrição, desinflamando o corpo, tentando ajustar exames bioquímicos, mas vai prevalecer sempre a vontade de Deus. Na hora que ele aperta o botão do play, não tem quem segura, meu amigo. É ele que é o dono do dom da vida. E assim também quando ele aperta o off, acabou, ponto final. Não tem jeito. Então, se permitam serem cuidados e cuidadas pelo nutricionista, acupunturista, pelo gineco-obstetra. Não tenham medo de encarar a busca em melhorar a qualidade de vida, saúde. Se for necessário mudar o estilo de vida, mudem em prol da saúde de vocês. E tudo isso que vai ser feito de melhoras de saúde para buscar a fertilidade, entendam que é a maior herança que vocês vão deixar para os filhos de vocês, que é a saúde. Saúde de um ser humano, ela começa a ser programada antes da gestação e ela é concluída durante a gestação. Então, entendam que tudo que está sendo feito e investido é na herança que vai ser dado para o filho de vocês, que é a saúde. E é para isso, inclusive, que nós estamos aqui. E aproveito para poder desejar não, né? Felicitar a nossa paciente querida Glau, o comprometimento que ela teve, o quanto ela encarou com seriedade aquilo que ela teve. Ela colocou como propósito: preciso melhorar minha qualidade de vida, meu estado de saúde, porque eu vou gerar uma vida. Não se gera vida num ambiente inflamado. Se gera vida numa terra que está pronta para poder fazer o plantio. Ela fez isso com louvor, emagreceu, foi no final de ano, com as confraternizações, e ela mostrou que estou aqui para poder fazer, e fez. Foi um resultado espetacular. Algumas coisinhas que estão faltando ajustar, mas não se preocupe, que são pequenininhas, e já já vai dar tudo certo. Então agradeço a oportunidade, doutor Murilo, doutor Natan, por estar aqui com vocês, médicos que eu admiro, profissão que eu admiro, com muito louvor, e obrigado por serem parceiros nossos, né? Tanto da Ayla quanto também
meus, tá? Nós sentimos honrados de ter vocês por perto. Maravilha, Natan. Tá ficando só cada vez mais difícil, né? Pois é, imagine quando chegar em Ô, mim, Murilo, né? você tá enrolado, Murilo. Eu não sei nem o que você vai falar. Você deve ter feito algum discurso aqui. Ó, mas é assim, eu queria agradecer muito o convite, tá? A iniciativa. Os meninos estão aqui tudo pulando, me chamando. Falei, calma, vou falar aqui direitinho para dar certo. Vou dizer assim que de verdade que é uma honra muito grande, né? Conhecer e poder trabalhar com cada um de vocês. Tá? Que Deus ilumine o caminho de vocês. Profissionais de saúde que não creem em Deus, né? Estão ficando cegos de alguma forma, não está vendo o que está na frente, porque Deus está ali o tempo todo fazendo tudo. A Bíblia fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A gente tem que ter humildade para entender isso, né? A live de 2025 me lembrou também que 25 anos Abraão esperou a promessa se cumprir. Deus falou que ele ia ter um filho, ele teve um filho há 100 anos de idade, e a Sara tinha 90. Ela riu, até o nome do meu filho, Isaac significa ele ri, né? Então a Sara riu quando ficou sabendo que Deus ia dar um filho para eles, né? Um filho, né, natural ali, deles mesmo, porque ele tinha, né? Abraão cortou o caminho, mas não era o caminho que Deus queria. Então ela riu. E aí o anjo do Senhor falando com Abraão falou assim: por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Então eu queria deixar essa reflexão para quem está querendo engravidar. Há algo difícil demais para Deus? E para quem está grávida, quem dá o crescimento é Deus, né? Então vamos refletir nisso. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um nesse propósito, né? E me agradecer a oportunidade. Mais uma vez difícil, né? Mas enfim, primeiro agradecer a Deus sempre, né? Eu acho que Ele coordena tudo. Sempre eu tenho esse hábito de agradecer e eu só peço uma única coisa sempre. Eu gosto de pedir que Ele continue nos utilizando como instrumento de bondade aqui na Terra e que a gente possa transformar positivamente a vida de todas as pessoas que a gente consegue alcançar. Um dos objetivos de fazer essa live é justamente proporcionar pessoas que talvez não tenham condições de chegar até profissionais como a gente, mas ter alguma informação relevante que talvez essa informação possa transformar a sua jornada, possa aumentar a sua chance de gravidez, possa fazer você viver o extraordinário, porque eu já sabia, eu já era muito empático relacionado a essa parte, mas ter vivenciado a infertilidade me promoveu um amadurecimento como médico, né? Muito importante, porque só quem passa por isso sabe a dor que é do processo como um todo, e só quem consegue vencer sabe o quão duro é e que a gente faria tudo de novo, porque é algo assim, não tenho palavras, né? Eu costumo falar que é um amor que dói, é um amor completamente diferente de todos os outros. Então, relacionado, né, à parte da espiritualidade, que todos nós temos essa conexão. É isso, e eu gostaria de falar para cada um de vocês, cada um de vocês viram, né? Quem assistiu a gente, obrigado pela sua atenção, e cada um de vocês é uma honra poder compartilhar o cuidado dos nossos pacientes com vocês. É muito bom a gente encaminhar uma paciente para a encaminhar um paciente com o mar de olhos fechados, sabendo que o paciente vai ter o melhor cuidado, que vai ter uma doação, vai ter uma entrega profissional em prol dele. É muito bom encaminhar um paciente para o Natan e saber que essa paciente vai ser cuidada até a reta final do processo. O nosso objetivo não é ter um beta positivo, não é ter um coração batendo no ultrassom, é o bebê nos braços ao final do processo. Então, todo mundo aqui faz parte de uma jornada. Então, agradecer vocês pela parceria, pelo compartilhamento, e cada um de nós, a gente tem a mesma importância. Na verdade, o mais importante não é nem a gente, né? O mais importante, quem está no centro, é o paciente. A gente está ao redor, cada um colaborando com sua prática, com seu conhecimento. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui, e com fé em Deus, 2025 vai ser o nosso ano, o ano de vocês. Amém. Um abraço.
Deixa eu Abraço. só tirar Abração. uma selfie aqui. Peraí. Bora. Sorriam Bora. aí. Foi. Oi? Maravilha. Um abraço e a gente se Tchau. fala em breve. Abração. Tchau. Até mais.